Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está sintonizando o For Connection. Acertei, César? For Connection? Você está me corrigindo no inglês que eu Faltou um vi. S. Faltou um S. Então corrige, Mas fala isso certinho. faltou o S. Fala como é que é então aí, vai lá. Gente. Fala aí o pessoal, os fala aí, americanos, Valmir, como é que é? favor. Eu falo sempre For Connection, está errado. Como é que fala isso? Sérgio e Valmir que são os nossos americanizados. Como é que Tranquilo, se fala. Você está indo bem, cara. Não, fala o certo aí, cara, para te aprender certinho. Como é que é o certo aí, Valmir? Fala aí. For o quê? Eu nem sei o nome do canal certo, mas é melhorar isso aí mesmo. Você tem que fazer biquinho. For, tipo, fala, né? For Connections, yeah. Connections, então tá bom, é isso aí. Então, For Connections, estamos aqui mais uma vez, é sempre bom esse bate-papo, é assim mesmo, informal, a gente troca ideia, conversa. Já quero começar estimulando você que está nos assistindo, se ainda não é inscrito no canal, se inscrever no nosso canal, se já é inscrito, tem um aviãozinho aí, aliás, um aviãozinho no Instagram, né? Pega aí, compartilha esse vídeo para o maior número possível de pessoas, no teu Instagram, no teu Facebook, no teu WhatsApp, enfim, espalha a mensagem. A gente quer compartilhar a ideia do For Connect, o bate-papo informal entre amigos, né, para pensar a igreja, pensar a sociedade, pensar, enfim, a humanidade. Né? Mas tem, evidentemente, um enfoque muito pensado mesmo em jovens líderes que estão tendo a vocação e pensando em começar o ministério pastoral. Esse bate-papo também é importante que você compartilhe, mas também comente. Faz seu comentário, você pode discordar, concordar, colocar um ponto de vista, uma perspectiva diferente, sempre é importante. Né? Tem um sininho também que você pode tocar nesse sininho. Quando você toca no sininho, você vai receber nossas notificações quando novos programas forem lançados. Né? Normalmente, os programas têm entrado aqui às segundas-feiras, então sempre segunda-feira vai entrar um programa novo, vão avisar você. Normalmente estreia segundas-feiras o programa às 10 da manhã, tá bom? Bem, o nosso grupo aqui tem um grupo fixo e hoje a gente vai ter um convidado especial que daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. Está com a gente lá dos States, nosso amigo Valmir Delgado, o nosso terapeuta sistêmico, pastor. Fala, Valmir, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Silfarne, aqui hoje, debaixo de muita tensão, está para ser decidida as eleições daqui a provavelmente algumas horas, então o país inteiro bem tenso e na expectativa do que vai acontecer daqui para frente, mas estamos na bênção. Beleza, aqui mais perto de mim, em Jacarepaguá, temos nosso amigo César Carvalho, conhecido mais como Cabeça. Fala, César, tudo bem? Tudo bem, nós aqui também no Rio de Janeiro, decidindo as nossas eleições daqui a uma semana, entre os dejetos que sobraram. Começamos bem. Ainda bem que o assunto hoje não é política. Tudo bem, meu amigo também do Norte, Sérgio Elias, nosso doutor. É o nosso decano, não sei se perdeu a vaga para o Paulo Júnior hoje, né? Olá, Sérgio, recém-sexagenário. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, Silfarney, Valmir, César, meus queridos irmãos e irmãs conectados aí no For Connections. De fato, como o Valmir falou, as tensões são altíssimas no cenário político americano. Os olhos do mundo estão voltados aqui para a América, mas os nossos olhos, como sempre, estão voltados para o Senhor, né? Esperando coisas melhores. Mas é muito bom estar aqui com vocês e hoje tem esse convidado aí mais do que especial que você vai apresentar daqui a pouquinho para a gente. Já cometi um pequeno spoiler aqui, mas tudo bem. Agora você vê a diferença do nível, você percebeu, meu convidado? Enquanto um fala de dejeto, outro fala de olhos do Senhor. É assim, mas é por isso que é bom ser amigo de jeito diferente, né? Bem, eu já cometi um pequeno spoiler, está com a gente o pastor Paulo Borges Júnior, do Ministério Sal da Terra de Goiânia, um grande amigo desse grupo de amigos aqui. Olá, Paulo, tudo bem? Como é que está as terras de Goiânia? Olá, pessoal, graça e paz, todo mundo que acompanha o canal aí, For Connections, um privilégio, uma honra, me sinto totalmente assim, honrado de sentar nessa roda aí, como diz lá em Isaías, né? Quando os nobres se assentam, eles cogitam coisas nobres. Então, isso é uma roda de nobreza para a gente pensar coisas nobres. Uma grande alegria, saudade de todo mundo, né? Os nossos encontros sempre são muito ricos, assim, muito afetivos, então... Antes de tudo, isso aqui é uma roda de amizade, de muito afeto, né? Muito respeito mútuo. Então, é uma alegria poder estar aqui. Beleza, Paulo. Gente, para quem não conhece, acho pouco provável que alguém não conheça. A maioria das pessoas que vão assistir esse canal conhecem o Paulo Borges Júnior. Vou tentar brevemente apresentá-lo e depois vai continuar ficando à vontade para fazer o complemento de sua apresentação. Paulo Borges é, como já falamos aqui, pastor, né, do Ministério Sal da Terra de Goiânia, um dos fundadores do Ministério Sal da Terra, da Missão Sal da Terra.
uma igreja muito relevante no nosso país, um projeto, uma visão de reino, de transformação social, não digo pioneiro, mas um dos principais pioneiros da igreja, nesse sentido de pensar a igreja de forma integral, nascendo em Uberlândia, essa igreja, hoje espalhada em alguns lugares do Brasil, e o Paulo está em Goiânia. Paulo Júnior é um amigo muito forte nosso aqui, nós 4 amamos preciosamente esse amigo. Na verdade, eu conheci o Paulo Júnior através do César, né? O César é sempre um catalisador, a gente brinca muito com o César, mas o César é um cara que é um catalisador, que une pessoas, que cria pontes, conexões, e através do César, a gente que conheceu o Paulo Júnior, de lá para cá tem essa amizade muito preciosa. Muito bom ter você com a gente. Paulo, a gente sempre tem um tema aqui para alavancar, para iniciar o papo, mas é um papo realmente informal, a gente fica bem à vontade, cerca de 50 minutos aqui, para ter um dedo de prosa aqui, né, essa prosa livre, aí, sem preocupação, fluindo livremente. Né? Mas tem um tema para começar. E você é um teólogo, um cara que pensa muito em igreja, nós pensamos em conversar sobre pensar o que seria uma teologia brasileira. Nós sabemos que a nossa teologia evangélica, cristã evangélica, ela é muito influenciada pelos Estados Unidos da América, tem muito de perspectiva de Scofield, né, que, principalmente para nós pentecostais, que aqui nós somos de origem pentecostal, eu, Sérgio, Valmir e César, de origem arminiana, né, tem muito pensamento dispensacionalista, mas sabemos a força que tem, por exemplo, a teologia inglesa, a teologia do centro da Europa, uma perspectiva diferente. Já se falou muito da teologia latino-americana, né? Muito influenciada até mesmo pela teologia da libertação, mas eu sei que é uma conversa difícil, porque nós já falamos sobre isso uma certa vez, que nós parecemos muito com a corte de retalho, o Brasil é muito esse país com misturas de raças e misturas de culturas, e me parece que a nossa teologia é muito assim, alguns pensam que a teologia é muito mais pragmática, muito mais para a praxis, né? Mas eu queria que você pensasse um pouco com a gente e começasse a trabalhar esse tema sobre como pensar uma teologia evangélica brasileira. E se ficar à vontade de falar um pouco mais sobre você, para a galera, fica à vontade para se apresentar também um pouco mais. Falou, Paulo? Fica à vontade, meu irmão, contigo aí, o time. Eu creio que é muito relevante, né? Eu particularmente, tenho me concentrado muito assim nessa reflexão, porque eu acho que é extremamente relevante a gente conversar sobre isso, né? Mas para pensar o que seria uma teologia brasileira, e se existe uma teologia brasileira, eu creio que a gente precisa significar melhor, assim, no meu entendimento, né, a questão da teologia. Eu acho que a teologia, ao longo da história, ela vem sofrendo, né, uma significação, às vezes, um pouco equivocada. Ela tá direcionada no sentido inverso. É como se a teologia ela se concentrasse em produzir definições humanas de Deus. É como se a substância bíblica fosse para o homem acertar na definição de Deus. E, particularmente, eu entendo que a teologia ela deveria ter um caráter mais pedagógico do que devocional, no sentido de definir a melhor devoção ou a melhor liturgia em torno da divindade correta. Se de fato a gente acredita que há um só Deus, se de fato nós, cristãos, entendemos, diferentemente de todo mundo, que há um só Deus, a gente não precisava ficar tão preocupado em definir o que já está absolutamente definido por si mesmo. E conhecer melhor a sua vontade. Então, em vez da teologia se ocupar na definição da divindade, ela deveria aprender com Deus qual é a sua pedagogia para a humanidade, ou seja, a graça nos salva educando a viver. Então, a teologia deveria ter um caráter mais pedagógico, no sentido de formar uma cultura humana, do que litúrgico, devocional, de acertar a definição da divindade. Então, esse teólogos, esse estudo, né, esse conhecimento de Deus, deveria estar mais voltado para a vontade de Deus para o homem do que na própria definição da divindade. Então, nossa teologia ela deveria ter mais caráter pedagógico no sentido da formação da cultura humana, o que é ser o homem que Deus diz que nós seríamos. Então, o conhecimento da vontade de Deus na formação do homem. E eu creio que é isso que Paulo está falando no capítulo 4 aos Efésios. Ele diz que tudo aquilo que Deus deu, o que Cristo veio realizar, e tendo realizado, que foi libertar, ele removeu, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele libertou o homem nas suas dimensões e ele deu dons. E ele deu dons ministeriais.
para que... E qual era o objetivo disso? O que ele deu é para o aperfeiçoamento, ou seja, para que nós fôssemos aperfeiçoados ao longo da nossa história até alcançar a estatura de homem pleno, de homem perfeito. Então, o que é teologia? É para formar o homem pleno e não para acertar na definição do divino. Então, a substância bíblica é muito mais para conhecer as divinas do que para aumentar as ações humanas de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí a teologia faz sentido a partir da primeira expressão ou a primeira substância teológica, que é o disse Deus. Então, disse Deus, haja luz. Então, qual é a substância da teologia? É a palavra, aquilo que Deus fala de si mesmo. E lá na composição desse disse Deus, esse haja luz, culmina com o quê? Façamos o homem. Então, o disse Deus apontava a todo o propósito de Deus ao falar, todo o propósito verbalizado por Deus da sua vontade, aquilo que Deus verbalizou da sua vontade, no processo completo da criação a partir da sua fala, a partir da substância da sua palavra, era culminar com o quê? Com a formação do homem. Façamos o homem de modo que ele seja a expressão visível de quem nós somos. Então, eu creio que a teologia é isso, é dar expressão visível, substância materializada, tangível, para que Deus possa ser conhecido. Ora, e como é que Deus pode ser conhecido? Através do homem formado na sua plenitude, que é Cristo. Então, quando Deus estava falando desse homem, então a substância, o objeto maior da teologia é Cristo, e não a divindade. Então, é em conhecendo Cristo, conhecer o homem que Deus diz que o representa, de modo que Deus possa ser conhecido através desse homem, e não da devoção. Então, só uma forma de Deus ser conhecido, através do seu Filho. E quem é o Filho de Deus? É aquele, o Filho de Deus é aquele que Deus gerou pela sua palavra. E que filho é ele? É o homem. E é o homem pleno, Cristo e a igreja. Então, o homem que Deus está falando que é pleno, a estatura do varão perfeito, não é apenas Jesus isoladamente, como indivíduo, mas é o Cristo, é Jesus o Cristo, que é o homem e a mulher. Então, Deus dizendo que faria o homem, ele os criou, macho e fêmea os criou, homem e mulher os fez. Então, é o Cristo cabeça e é o Cristo corpo, essa pessoa. Então, a teologia é para que nós possamos conhecer essa pessoa no seu estado pleno. E tanto eu estou dizendo que, às vezes, a nossa teologia está enviesada. Por quê? Porque ela não se ocupa da eclesiologia, ela não se ocupa das relações da igreja. Muitas vezes a nossa teologia abdica das relações da igreja para se concentrar na devoção divina. É como se a devoção divina justificasse relações ruins com a igreja, sendo que a teologia ela culmina no quê? Na comunhão dos santos. Por isso que a palavra de Deus diz que é para o aperfeiçoamento dos santos, de forma vinculada, todo o corpo bem ajustado por toda junta e ligadura, forma essa pessoa completa. Então, a teologia é para formar, para revelar a pessoa completa. Quem é essa pessoa completa? É a vontade de Deus pela qual ele seria conhecido, que é o homem no seu estado pleno. Uma só fé. Então, qual é a nossa fé? A nossa fé é esse homem pleno. E muitas vezes a gente pensa que a fé está apontada para a divindade, como se eu tivesse que ter fé na divindade. Não, eu tenho que conhecer a divindade para ter fé na sua vontade. Qual é a sua vontade? Formar um homem completo nas suas relações, um homem pleno. Um homem tão pleno que todas as virtudes de Deus podem ser conhecidas através dessa pessoa que seria a igreja. Então, a teologia é para formar, para completar essa vontade de Deus, que é a formação da pessoa, Cristo, igreja. Tanto que o livro de João começa de novo com essa gênese. Jesus é o verbo que se fez carne. E ele veio como unigênito para se tornar primogênito de muitos irmãos. Então, o João inicia com o Gênese. O João é o autor do Gênese e é o autor também da revelação plena, porque ele vê esse cabeça, esse sêmen, essa semente sendo introduzida, mas depois ele vê também isso completo na sua pessoa, porque ele vê a igreja na sua multiforme expressão glorificada.
Então, ele viu esse homem completo. Ele teve essa visão. Tanto que ele diz que tudo está escrito aqui é para que vocês sejam plenos, para que vocês tenham vida e vida em abundância, assim por diante. Quero concluir dizendo o seguinte. Então, há uma só fé. E, às vezes, a nossa fé ela está com a carga devocional e pouca carga relacional. Ou seja, a gente tem mais fé no divino do que a gente tem fé na relação. Eu até tenho dito o seguinte, que dentro da nossa teologia, a gente foi lá e amputou uma parte essencial da confissão reformada, que é crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, crer no Espírito Santo e crer na Igreja. Então, parece que a Igreja passou a ser objeto de expectativa e não referência de fé. A gente não tem uma perspectiva de igreja no seu sentido absoluto. A gente não se submete a um conceito de igreja absoluta. A igreja se tornou relativa das nossas eclesiologias, porque a nossa teologia é nada eclesiológica, é nada relacional, porque não é pedagógica, é devocional. Então, a gente, em nome de preservar a nossa devoção, a gente se permite muitas igrejas, e não uma igreja só expressada de muitas formas. Então, a gente não tem fé na igreja. A gente tem fé na igreja que eu defino, na igreja que eu estabeleço, na minha igreja, e não na igreja de Cristo como uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Nesse sentido, se a gente entender isso, a gente entender que a teologia é para ir formando o homem na sua história, ou seja, então, esse homem está sendo formado na história. Então, a história escatológica é para que, a hora que esse homem estiver completo, estiver pleno, então a plenitude da vontade de Deus está cumprida, porque ele disse, façamos o homem, ele começou a formar. Então, uma vez esse homem formado, no seu estado pleno, consciência plena, natureza plena, corpo pleno, essa glória de Deus revelada, preenchendo, onde a glória de Deus pode ser vista em toda a terra. E como é que a glória de Deus vai ser vista em toda a terra? A igreja, que é o corpo de Cristo. Então, Cristo será visto em toda a redondeza da terra, porque onde houver igreja, a glória de Deus estará revelada e ele poderá ser conhecido. Então, essa glória desceu e encheu a terra, a igreja, no seu corpo. Nesse sentido, aí sim entra o papel do Brasil na construção da pessoa. Vou dar uma parada nessa parte, só para já entrar no Brasil, não, porque você começou uma elucubração legal pensando na teologia primeiro, né? Então, vamos deixar o Brasil com uma próxima parte, só pensar um pouco sobre a questão da teologia, que o Paulo Júnior trouxe para a gente pensar agora aí, César, Valmir, Sérgio, fiquem à vontade para interagir agora aí. Então, me parece que está falando de teologia que foi muito mais forjada para nos ensinar a questão da devoção, da relação com a divindade, quando a teologia deveria muito mais explanar para o mundo inteiro, para a criação, quem é esse homem pleno que Deus quer criar. O que vocês pensam sobre César, Valmir, Sérgio? Vamos prosear um pouco sobre isso antes de entrar na teologia no Brasil específico, a cooperação que o Brasil pode dar para essa teologia que o Paulo Júnior falou para a gente. Nessa parte inicial, Valmir, Sérgio, fica à vontade, vamos compartilhar um pouquinho entre vocês aí. Em primeiro lugar, Silfarne, eu queria só pontuar uma coisa que para mim é importante. Eu acho que toda essa estrutura que o Paulo trouxe para nós parte de um pressuposto, de uma teologia que se afasta das pessoas. É uma teologia muito, como eu direi, acadêmica. Durante muito tempo, isso não só a teologia, mas as ciências como um todo, elas criaram uma espécie de ato entre a academia e a realidade. E o que foi sendo consumido, então, tinha muito mais a ver com ensinos do ponto de vista acadêmicos do que de uma prática, de uma relação efetiva. Talvez esse seja o maior drama que ainda estejamos vivendo no contexto da igreja brasileira. Paulo, olha, em primeiro lugar, cara, é extraordinário ter você com a gente aqui nesse bate-papo. E a gente sabe que você é uma voz respeitadíssima no cenário da igreja brasileira e fora do Brasil, mas, além de ser uma voz extraordinária, né, pela graça de Deus, você também tem um coração muito legal, né? Você é um pensador que não é atraente apenas pelo que você pensa e fala, mas você tem um coração
macio, né, como eu costumo dizer, amaciado pelas dores da vida, né? Então, isso fez de você um pensador assim extraordinário, muito caro para a igreja brasileira. E eu agradeço a você, com meus colegas, por ter tirado esse tempo para bater papo com a gente e também nos educar na graça do Senhor. Ouvindo você falar sobre o aspecto pedagógico da teologia, como você colocou, né, que é um hiato, né, é uma carência da teologia brasileira, eu estava lendo esses dias um livro, e esse livro me faz pensar também nesse assunto, que é um livro do C.S. Lewis, chamado Abolição do Homem, um livro muito legal. E logo no primeiro capítulo, ele fala, e isso tem a ver um pouco com o que o César acabou de pontuar aí, ele fala da questão do homem sem peito, né? Homens sem peito. Ele fazia uma crítica da ênfase exacerbada, como o César acabou de dizer, na intelectualidade, na articulação teológica, científica, mas com o esvaziamento do peito, do aspecto das afeições, das relações, da sensibilidade com a dor do próximo, da ternura, né? Enfim, coisas desse tipo, caráter, enfim. Então, C.S. Lewis chega até a brincar e diz que quando a gente olha para esses homens, essas celebridades intelectuais, parece que a cabeça deles é muito grande, ele chega a dizer isso. Mas, na verdade, é o peito que é pequeno. O peito é tão pequeno que dá a impressão que a cabeça é muito grande, né? E aí ele faz uma denúncia da sociedade do tempo dele, que eu acho que tem a ver com a nossa denúncia também hoje. Ele diz que, ao mesmo tempo que a sociedade secular criticava a igreja por inflar o peito, por investir na devoção, na relação, na comunhão, na piedade, a sociedade, ao mesmo tempo que criticava a igreja por isso, ela também cobrava homens mais piedosos, mais honestos, mais justos. Então, C.S. Lewis denuncia essa contradição. Como você é um cara que, para mim, tem uma cabeça enorme, um peito enorme, minha pergunta seria, dentro do que você acabou de falar, da importância do aspecto pedagógico da teologia, o que você vê, usando essa analogia do C.S. Lewis, que está faltando mais na teologia brasileira hoje? Mais cabeça, mais peito? Como é que a gente conjumina essas duas coisas? Porque se a gente excluir também a devocionalidade por completo, a gente vai gerar esse monstro que C.S. Lewis denunciou, né? Como é que a gente pode equilibrar essa aí? Porque a igreja brasileira precisa pensar, mas a devoção, ao meu ver, não deveria ser subtraída completamente do cenário. Segura um pouco mais aí, Paulo. Segura um pouco mais aí, Paulo. Deixa só o Valmir encerrar. Deixa eu ver se como você tem uma cabeça grande, como o Sérgio falou, no bom sentido da palavra, cabeção aqui é outro, é o César. A gente tem uma cabeça grande de conteúdo. Deixa o Valmir completar, para depois você voltar, que a gente vai entrar na igreja brasileira pensando no que o César falou e no que o Sérgio acabou de falar. Valmir, quer acrescentar alguma coisa nesse ponto antes do Paulo retornar? Não, eu acho que deveria ele... Perdão, Silfano, mas acho que deveria deixar ele concluir o pensamento do Sérgio. Isso não pode perder o fio da minha... Ok, então manda bala, beleza. Não, manda bala é uma palavra ruim dizer agora, né? Segue, Paulo Júnior. Eu creio, Sérgio, que os elementos estão colocados, o que falta é conexão. Então, o que acontece? Se você tem uma teologia só de corpo, né, sem cabeça, você não tem direção. Se você tem uma teologia só de cabeça, o que está na cabeça? Estão os elementos de percepção e direcionamento. Então, é olho, ouvido, nariz e boca. Então, se você não tem afeto, você se torna estéril, porque por mais que os filhos possam ser gerados no sentido de... Por mais que o sêmen, né, a semente esteja nesse senso de identidade, ela é concebida no corpo. Então, o útero, aquilo que vai dar viabilidade, aquilo que vai dar materialidade é o corpo. Então, Paulo fala disso aos Coríntios, ele diz, olha, a teologia de vocês ela ficou desconectada. Então, vocês veem o corpo apenas como satisfação da necessidade e veem a teologia apenas como devoção. Então, o que está faltando é entender que isso tudo é uma pessoa só. Eu acho, Sérgio, que parece que a gente não ensina que nós somos um com Cristo. Então, nós somos para Cristo e Cristo é para nós. Mas nós não somos a mesma pessoa. Então, a palavra de Deus diz que a glória se revelará em Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Então, a gente não tem dificuldade de definir Cristo, a gente não tem dificuldade de definir a igreja, mas parece que eles não são a mesma pessoa. Um não é representando o outro. Então, fica um papel sempre substituto. Ou seja, a igreja está sempre evocando Jesus como se Jesus fosse o único Cristo, e não se inspirando em Jesus para ser tão Cristo quanto ele.
Então, aí o nosso peito fica sendo peito nosso, fica sendo peito de homem, aí essas pessoas estão mamando leite de Diana, e não sendo alimentados pela substância essencial de Cristo. Então, tem muita gente oferecendo o peito, a hora que oferece o peito, oferece o próprio peito. Então, as pessoas vão lá e mamam do peito humano, e esse peito não carrega a identidade divina, ele não está permeado de conhecimento espiritual. Então, é um esforço religioso. Então, a gente fica religioso na devoção, religioso no serviço, mas isso não é amor. E Paulo aponta para isso. Ele diz, você pode ser uma igreja da intelectualidade, você pode ser uma igreja do milagre, você pode ser uma igreja do social. Paulo falou que essa igreja um dia seria segmentada em 3 segmentos. Então, hoje nós temos a igreja da intelectualidade, da profecia, do discurso, temos a igreja da operação dos sinais, prodígio, milagre, que move montes, e temos a igreja do sacrifício filantrópico, que queima até o seu próprio corpo para servir o pobre. O que falta? O que Jesus aponta na igreja de Éfeso? Ele diz, olha, a teologia de vocês está ótima, o sacrifício de vocês está pleno. Então, há sacrifício, há intelectualidade, há apuro teológico, vocês conseguem saber até quem é legitimamente apóstolo. Vocês conseguiram apurar isso. Isso só tem um problema, isso não tem conexão, não existe conexão afetiva. Então, aí é muita devoção ao serviço, muita devoção à divindade, e não há a comunhão do Espírito, essas coisas não se harmonizam. Eu até tenho dito, Sérgio, que eu acho que nós estamos cometendo a heresia de achar que a salvação se consuma na graça. Então, como se a salvação estivesse consumada na graça. E não, ela se fundamenta no amor, se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão do Espírito. Então, nós estamos permitindo uma graça que salva o indivíduo, mas não redime as relações. Então, nós temos uma igreja que todo mundo mama peito e você tem que ter um peito para cada um. É uma igreja de porcos, onde 3 porquinhos disputam o mesmo peito, porque é Diana. Então, você tem que ficar aí produzindo peito para cada um. Porque quando um que chega quer comer o seu próprio pão. E todos são amantes, que é o problema de Pedro. Jesus diz, Pedro, você me ama? Ele falou, o Senhor eu amo. Então, Pedro é esse cara que, em nome da sua devoção a Deus, está pronto a desobedecer o próprio Deus. Porque quando Deus diz para ele, ama o seu irmão, ele fala, de jeito nenhum. E Deus diz, Pedro, mas eu já o santifiquei. Ele fala, de maneira nenhuma. Eu vou comer aquilo que o Senhor diz que é impuro. Então, essa é Pedro e Paulo formando a mesma pessoa, né? Que eu acho que esse era o grande dilema. Né? Então, é o Pedro e o Tiago e Paulo fazendo essa ligação e dando sentido a ambos. Eu creio que o apóstolo Paulo é esse que vem dar sentido a ambos e fazer com que Pedro e Tiago dialoguem e você consiga ver a mesma pessoa falando a mesma coisa com ênfases diferentes. E aí o Pedro depois se rende a isso, diz, olha, se a nossa teologia, se a nossa fé não evoluir para os afetos, se ela não amadurecer de forma afetiva, não passional, não é esse afetivo, entendeu, né, dessa carência, não. Se ela não evoluir para uma afeição verdadeira, um amor verdadeiro, ela vai ficar estéril. Então ela está lá. Você olha a pessoa e ela está lá, mas ela não se replica, ela não gera outra pessoa. Então, é o que Pedro diz. Você pergunta, você enxerga? Ele diz, não enxergo, mas só enxergo o que está perto, ele é míope. Então, nós estamos formando um tipo de teologia que ou é passional ou é míope. Então, ou ele está agarrado a uma paixão e visceral, se sentindo na culpa de ter peito para todo mundo, como se nós fôssemos resolver o problema da pobreza da humanidade, né? E não o afeto ao pobre. Então, a gente acaba focando na pobreza e não na relação com o pobre. Ou então a gente vai desenvolver um nível de academicismo tão apurado que até Deus vai aplaudir. Isso é uma certa esterilidade, né? Então, assim, você enxerga, mas você vê? Não vejo, porque se ficar um pouquinho mais longe, eu já não consigo saber mais se é homem ou se é árvore. Depende do jeito que movimenta, então eu não consigo identificar a pessoa, eu consigo só identificar o movimento dela. Se ela se movimentar, eu arrisco que seja uma pessoa. Se ela ficar quieta, eu vou dizer que é uma árvore. Então, por quê? Porque não há o amor ao próximo no sentido daquele que vem depois de mim, daquele que eu gero, não só com a minha teologia, mas com as minhas afeições. Então, não há vínculo. Eu creio que o grande segredo, quando Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição, e para falar desse homem pleno, ele diz o corpo bem ajustado,
pelo auxílio de toda junta e ligadura, eu creio que o grande dilema está aí. Qual o vínculo? O que une o pensamento, né, devocional, teológico, com a praxis, com a vida? O que une isso? O que é o vínculo perfeito disso? É o amor. Então, e aí nós temos que ter uma teologia que fale mais do amor, que fale mais da comunhão. Então, ela tem que falar do serviço, ela tem que falar das causas públicas? Tem. Ela tem que falar da devoção? Tem. Mas tudo isso num ambiente de afeto. Ela tem que falar disso em amor. Ela tem que falar disso como quem está disposto a comer o que antes ela considerava impuro. Ela tem que sentar na mesa do que ele antes considerava publicano e pecador, gentio. Então, ela vai ter que dialogar. Ela vai ter que ter maturidade para conversar. Paulo, Deixa eu... certa vez eu ouvi uma charge, eu acho que era do Josiel, acho que é Josiel Botelho, eu não me lembro mais, tem tanto tempo, que falava algo mais ou menos assim: teologia é igual a vinho, produzido na Alemanha, envelhecido na Inglaterra, deteriorado nos Estados Unidos e consumido no Brasil. Claro que é um pensamento bem crítico, muito forte, né? Nós temos uma herança religiosa que é muito sincrética. Nós temos uma mistura, desde os primórdios da existência do Brasil, vindo com a teogonia dos indígenas, uma prática muito, com a prática da mistura da religiosidade africana, e junto a isso com o próprio catolicismo medieval da época que veio da Europa, que era um catolicismo muito místico, alguns chegavam, Gilberto Frei chega a dizer no seu livro, inclusive, que era um catolicismo, ele chamava até de satânico, porque era misturado com bruxarias, com feitiçarias. Me parece que o povo brasileiro já tem por si só, talvez, claro que existe o lado positivo da miscigenação, mas essa miscigenação não apenas social, espiritual, mas também cultural, trouxe meio que uma confusão de quem o brasileiro é. E me parece que nisso daí nós estamos perdidos, estamos buscando referências lá fora, não apenas de quem nós devemos ser como povo, mas de quem nós devemos ser como sociedade. Nós copiamos muito modelos socialmente, filosoficamente e espiritualmente, teologicamente, nós temos essa necessidade de buscar lá fora aquilo que vai preencher quem nós somos. A mim me parece que estamos numa crise muito forte de identidade e de propósito. A igreja brasileira não sabe quem ela é, não identificou ainda qual a sua essência. Eu vi uma palavra uma vez que você falou acerca de essencial, necessidade e importância, algo mais ou menos assim. Você acha, Paulo, que a igreja ela deveria ter também o papel de ajudar o povo a se identificar como povo, quem ele é como pessoa, quem ele é como cidadão, e não apenas trabalhar numa parte reativa, mas ser mais proativa no sentido de, como você falou, pedagógico, não no sentido apenas espiritual, mas social, de uma relevância para a sociedade? Antropológica. Né? A construção de uma antropologia espiritual, ou seja, a gente ter a coragem de aplicar a espiritualidade, vamos falar então como substância teológica, na formação da pessoa, nessa definição antropológica do ser humano na sua identidade perfeita. Então, se eu fosse mexer na charge do Gesiel, eu diria que então a teologia ela foi produzida na Alemanha, ela foi investigada, né, ou foi apurada cientificamente na Inglaterra, foi difundida, comercializada nos Estados Unidos, e ela pode ser agora desenvolvida, apurada e aperfeiçoada no Brasil. Então, se nós, brasileiros, temos esse alto poder, às vezes, de perversão, né? Parece que tudo que chega aqui se corrompe, é porque, na verdade, nós temos a vocação do aperfeiçoamento, de tornar isso, na sua plena expressão, mais plural. Na medida que há uma crise de identidade, aquilo que deveria ser uma expressão de pluralidade, como não tem uma noção clara de identidade, isso se torna uma perversão. Então, se nós tivéssemos uma noção clara de identidade, nós teríamos essa identidade na sua máxima expressão de forma. Como não há identidade, essa máxima expressão de forma se torna o filho
da prostituta. Não sabe quem é o pai, então isso fica sendo filhos órfãos de mães adúlteras, né? Então, por isso que eu creio, aí é onde eu ia chegar, que, na verdade, na composição da história humana, o Brasil estaria posicionado como o ambiente da evolução. Ou seja, então, na construção, se eu pegar a história humana, nós estamos onde? Nós estamos no Kairos, no momento em que o homem deveria estar sendo revelado no seu estado pleno. Tanto que o Brasil foi construído, o Brasil, é bom a gente lembrar que o Brasil foi descoberto contemporaneamente na Reforma. Então, o mundo estava em crise, o mundo estava migrando daquele pensamento Idade Média, obscuridade, para uma reflexão de todas as suas ciências, inclusive a teologia. Então, todas as ciências humanas estavam em xeque. Ou seja, havia um colapso, havia uma frustração. O homem tinha chegado no seu estado de colapso. Aí eles descobrem o Brasil. Agora eu vou até viajar um pouquinho aqui, me permitam. Então, o Brasil é descoberto numa Páscoa. Isso deveria significar muita coisa, né? O primeiro pedaço de chão brasileiro foi chamado de Monte da Páscoa, né? E quando cravaram aqui, cravaram uma cruz e chamaram isso aqui Terra de São Salvador. E o Brasil era chamado de um novo mundo, ou seja, havia no coração da humanidade a expectativa de começar de novo. É como se o Brasil fosse um pedaço de terra parecido com o paraíso, que ele foi definido assim. Então, alguns jesuítas escreveram e falaram: nós chegamos aqui num lugar que deve ser um paraíso, porque o povo aqui anda nu, num jardim. Então, onde é que o homem andava nu num jardim e não tinha vergonha da sua nudez? Era no Éden. Então, muita gente achou que tinha redescoberto o Éden. Era a possibilidade da humanidade ser reconstruída. Mas, imediatamente, a essa possibilidade do novo, chegou o quê? O velho, o extrativismo. O que nós vamos tirar dessa terra para cada um se enriquecer pessoalmente? Aí o brasileiro, em vez de ser definido por um ser Brasil, ele foi definido por uma atividade brasileira. Alguns antropólogos, sociólogos, até humoristas falam disso. É o único país, é o único povo do mundo definido por uma atividade. Então, a gente se autodefine por uma atividade, um eiro. Nós não somos um Brazilian, um brasileiro, um brasilino, um brasileno, como todo o resto da humanidade. Nós somos um eiro, porque isso era uma atividade. Então, falta ao Brasil, de fato, entender qual a sua identidade, como é que ela se expressa na sua atividade, porque a gente ainda é definido mais pela atividade, uma mentalidade escrava. Então, nós ainda temos uma mentalidade escrava. O que falta? A teologia, a cooperação do Brasil como pensamento miscigenado, ou seja, em tese, na composição da história humana, o Brasil deveria ser a evolução da raça e não a degeneração. O vira-lata, o Dan, que é o cachorrinho que o Sil Farney tem lá e que é foi aqui motivo da nossa conversa aqui no começo da reunião, o Dan é a expressão da raça evoluída, ou seja, só existe raça pura na humanidade por intervenção humana. Se não fosse a intervenção humana, todas as raças evoluiriam para mistura. Então, nós teríamos uma reunião onde você encontraria povo de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Essa ideia. Então, se a gente imaginasse, vamos imaginar que o apóstolo João estivesse vendo o Apocalipse hoje, ele viu aquele encontro, aquela reunião estaria acontecendo hoje. Em que lugar do planeta aquela reunião estaria acontecendo hoje? Se João estivesse vendo aquilo acontecer agora. Onde seria esse país? Qual seria esse país onde seria possível ter gente de toda língua, tribo, raça e nação representado numa praça pública? Seria o Brasil. Só que o nosso senso de vocação, nosso senso de identidade, o nosso povo ele é tão marcado por essa ideia de que as soluções dele vêm do passado e não de como ele se direciona para frente, ou seja, o nosso senso vocacional, nominal, de identidade é tão fragilizado, e eu acho, agora me permitam dizer,
Eu acho que existe uma mente, existe um principado que quer manter a teologia brasileira devocional, escravagista, litúrgica, para que a gente não pense como pessoa adulta, para que a gente continue pensando como menino. E aí, pensando como menino, a gente não assume o nosso protagonismo. Qual das formas de você não assumir o protagonismo? É você desenvolvendo um hiperativismo. Então, o hiperativismo da igreja brasileira faz com que ela seja passiva, porque ela realiza muito e pensa pouco. Então, ela não pensa sobre ela, sobre o propósito que ela está fazendo, ela só faz em função da necessidade. Então, se me perguntar o que você pensa de uma teologia brasileira, eu penso, não, o que eu penso de uma teologia no Brasil? O Brasil poderia ser, nesse momento, eu trabalho, esse é o meu trabalho, eu vivo para isso. Eu penso que o Brasil ainda tem a responsabilidade, porque eu acho que isso ao longo da história vai migrando, eu acho que o Brasil ainda tem a responsabilidade de ser protagonista de uma teologia proativa e que ensinem as pessoas a viver essa teologia de forma comunitária, num ambiente plural, diverso e com várias nuances e diferenças. Então, voltando à figura do vinho, por que eu acho que aqui o vinho não se degenera? O americano ele fez a escala do vinho, ele conseguiu colocar o vinho em todos os lugares. Mas nós teríamos o vinho evoluído, porque aqui a gente consegue fazer vinho de jabuticaba. Quando o vinho chegou no Brasil, você dá para fazer vinho de tudo. Se você quiser fazer vinho de jabuticaba, se você quiser fazer vinho de qualquer coisa que você faz. Então, aqui no Brasil, o vinho se tornou um conceito e não mais um patrimônio exclusivo. Então, em tese, a gente conseguiria celebrar aqui. Aqui a gente faz pão de milho, faz pão de aveia, faz pão de tudo. Então, aí o pão alcançou o seu estado pleno, porque agora o pão se tornou um conceito, o vinho se tornou um conceito que se aplica a qualquer realidade. Se o brasileiro entendesse isso, nós teríamos a teologia da redenção, porque a partir desse ambiente de novo mundo, a gente poderia mostrar como é que a igreja apresenta seus valores em qualquer ambiente, de qualquer forma, com qualquer característica. Mas como isso não está claro para nós como identidade e vocação, nós estamos nos perdendo em tentar redimir a igreja pelas suas atividades e não pelo seu papel profético, pela sua relevância na comunidade. Então, a igreja ela ainda está tentando se salvar de uma sociedade corrompida e não ocupada em oferecer a referência para essa sociedade. A igreja brasileira, quando ela entra numa comunidade, ela entra arregimentando, como era feito no passado, e eu acho que isso é porque nós não temos confiança. Não temos confiança no nosso papel, a gente não tem essa convicção. Exatamente porque é um vira-lata. E aí, a hora que o vira-lata entra numa exposição de cães, fica parecendo que ele é uma raça inferior. Sendo que, na verdade, ele é a evolução das raças. Ele tinha que entrar com um papel um pouco mais... Então, falta um pouco de proeminência, de segurança. Os teólogos brasileiros, quando eles estão sentados numa roda, eles ficam intimidados, eles já começam se defendendo. Eu acho que falta um pouco de postura, de atitude. Não é de soberba, mas de atitude, de entender o que de fato nós representamos como momento histórico e como responsabilidade histórica. Então, falta um pouco de segurança na nossa teologia e a gente entender isso como uma coisa redentora para toda a humanidade, fazer o papel... porque o Brasil é a curva. Quando Jesus falou lá, sereis minhas testemunhas até os confins da terra, onde é que a humanidade fez a curva para voltar para Jerusalém? É aqui, nós somos os confins da terra. É aqui que o evangelho tinha que fazer sua curva, é aqui que o espiral tinha que encontrar o seu caminho ascendente. Então, a teologia ela tinha que evoluir a partir daqui, e o que a gente vê é um caminho de retrocesso, ela querendo voltar para trás e não entender o seu caminho à frente. Então, o Brasil tinha que assumir isso. É tão curioso isso, Almir, né, que parece assim, eu fico tentando, sem querer ser religioso, mas quem assinou a formação do Estado de Israel como nação foi o Brasil. É o Brasil que estava lá sinalizando na história.
o primeiro país a assinar a formação da Organização das Nações Unidas foi o Brasil. Quem abre o discurso que abre... Eu acho que é o único lugar do mundo onde os Estados Unidos falam depois do Brasil. E parece que a gente em vez de falar primeiro, a gente faz a introdução, né? Como se o Brasil fosse lá para a ONU para fazer a apresentação do que os Estados Unidos vai falar. Sendo que nós tínhamos que abrir lá aquela reunião entendendo o protagonismo que Deus nos concedeu. Eu acho que essa timidez, essa coisa adolescente brasileira, essa forma adolescente que a gente está sendo estimulado a pensar que nós não somos, só porque somos vira-lata, porque somos misturados, porque não somos raça pura, a gente acaba... A hora que a gente volta isso, a gente volta para o viés da degeneração, em vez de entender isso como o momento maior da evolução. Então, não tem medo de falar, não. Nós somos uma raça evoluída. O Brasil tinha que assumir seu papel com um pouco mais de confiança, intrepidez, ousadia. E aí, sim, eu falaria de uma teologia brasileira? Não, eu falaria da teologia através do Brasil. Ou seja, a teologia na boca da igreja brasileira, ela seria protagonista de uma nova realidade à frente. Ela seria a direção para um novo mundo, como lá em 1500 as pessoas achavam que seria. O Brasil podia estar ensinando o mundo a como viver, a como ser um mundo cosmopolita. E isso numa plataforma espiritual. Então, nós teríamos todas as condições para isso. E a gente está aí, o viés denominacional, o viés institucional, a forma como a gente trata nossas questões políticas, num viés totalmente partidário. O nosso conceito de democracia é partidário. Então, assim, não é uma democracia para a comunidade, é uma democracia para direito dos partidos. Então, assim, isso é uma escravidão. Eu acho que o grande desafio da igreja brasileira é libertar o seu povo de uma mentalidade escrava. Existe uma mentalidade escrava na maioria das igrejas, dos líderes brasileiros, que tratam o povo como escravo, porque pensam como escravos, são feitores de escravos, e nós temos aí um trabalho árduo de ajudar, principalmente a nossa liderança jovem, a pensar como gente emancipada e plural. Beleza, Paulo. Gente, a gente está chegando no final já do primeiro bloco aqui. A gente vai ter que continuar esse papo, certo? Se a tua intervenção, deixar para o segundo bloco. Okay. Estamos chegando a 50 minutos. Eu quero agradecer você que está aqui nos assistindo. Por favor, vamos encerrar daqui a pouco, no tempo da sequência que o nosso produção colocar, vai entrar o segundo bloco desse programa. Quero insistir você mais uma vez que curta e se você achou interessante o papo, você compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. E também, lembro mais uma vez, ativar o sininho aí para poder ser avisado. E até porque vai ter o complemento desse papo, e é bom você ser avisado, tá bom? A gente vai encerrar por aqui. Já deu 50 minutos de bate-papo. É rápido, né? A prosa flui bem. A gente vai encerrar e daqui a pouco volta. Eu não sei na sequência quando vai entrar no YouTube, mas daqui a pouco a gente vai continuar no nosso bate-papo para colocar no nosso canal, ok? Ok, César, ok, Valmir, ok, Sérgio, vamos encerrar por aqui. Ok, Paulo Júnior, daqui a pouco a gente volta. Um abraço a todos. Fiquem na paz.